Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem. Uma questão que nós avaliamos como sendo de nível difícil mesmo. Só acertou com segurança o candidato que prestou o máximo de atenção. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Landão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem que nós aqui do canal avaliamos como sendo de nível extremamente difícil. O candidato, para conseguir acertar a questão com segurança, precisa prestar o máximo de atenção. Não se trata de modo algum de uma questão daquelas fáceis, como por sinal muitas das que nós já comentamos aqui no nosso canal. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024, data venha. Conheci Bentinho e Capitu nos meus curiosos e antigos 15 anos, e os olhos de água da jovem de mata-cavalos atraíram-me, seduziram-me ao primeiro contato, aliados ao seu jeito de ser, flor e mistérios. Mas tomou-me também a indignação diante do narrador e seu texto, feito de acusação e vilipêndio, sem qualquer direito de defesa, sem acesso ao discurso usurpado sutilmente pela palavra autoritária do marido, algoz, em pele de cordeiro vitimado, crudelíssimo e desumano. Não bastasse o que ele fez com a mulher, chega a desejar a morte do próprio filho e a festejá-la com um jantar sem qualquer remorso. No fundo, uma pobre consciência dilacerada. Um homem dividido que busca encontrar-se na memória e acaba faltando-se a si mesmo. Recebi inúmeras vezes a triste história daquele amor em desencanto. Familiarizei-me ao longo do tempo com a crítica do texto. Poucos, muito poucos, escapam das bem traçadas linhas do libelo condenatório. No mínimo condenam a ré o beneplacitário dúvida. Convertem-na num enigma indecifrável, seu atributo constrangedor. Eis que, diante de mais um retorno ao romance, veio a iluminação. Por que não dar voz plena àquela mulher brasileira do século XIX que, apesar de todas as artimanhas e do maquiavelismo do companheiro, se converte numa das mais fascinantes criaturas do gênio que foi Machado de Assis? A empresa era temerária, mas escrever é sempre um risco. Apoiado no espaço de liberdade em que habita a literatura, arrisquei-me. O resultado, este livro em que, além túmulo como Brás Cubas, a dona dos olhos de ressaca assuma a luz do mistério da arte literária e do próprio texto do Dr. Bento Santiago, seu discurso e sua verdade, para apresentar a apropriação literária que faz da obra de Machado de Assis. O autor desse texto relaciona aspectos centrais da obra original e então reafirma o ponto de vista adotado. B. Explica os pontos de vista de críticos da literatura e, por fim, os redimensiona na discussão. C.
introduz elementos relevantes da história e, na sequência, apresenta motivos para refutá-los. D. Justifica as razões pelas quais adotou certa abordagem e, em seguida, reconsidera tal escolha. E. Contextualiza o enredo de forma subjetiva e, na conclusão, explicita o foco narrativo a ser assumido. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: o que esse autor faz para apresentar sua apropriação literária da obra de Machado de Assis? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, encontra um texto suficientemente grande, com 4 parágrafos. Um texto cheio de detalhes. Depois chegamos nas alternativas, que vão ser lidas uma por uma na ordem em que forem apresentadas. Será que nós conseguimos, nesse momento, eliminar qualquer uma dessas alternativas? Complicado. O candidato que me disser que conseguiu eliminar qualquer uma dessas alternativas depois da primeira leitura desse texto, para mim esse cara é evidente. Então, se nós não conseguimos eliminar qualquer uma das alternativas depois da primeira leitura de um texto tão grande, o nível de resolução que nós temos que atribuir é difícil. Aliás, eu vou adiantar uma coisa. Entre as alternativas incorretas, tem uma armadilha altamente perigosa. Agora, vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Peço para que deem uma pausa para reler, se possível, redobrando a atenção ao máximo e, é claro, prestando atenção na pergunta do enunciado. Que sentido nós podemos dar a esse texto? Trata-se da interpretação que o autor desse texto dá à obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Interpretação essa que está presente no livro que nós estamos destacando agora em vermelho, onde se defende que a personagem Capitu deveria ter direito de defesa perante todas as acusações feitas ao longo da obra. Podemos até perceber isso mais ou menos depois da primeira leitura do texto, mas não a ponto de conseguirmos responder a pergunta do enunciado. Ou seja, o que o autor faz ao se apropriar da obra literária. Em resumo, nós percebemos que o que ele faz é defender que Capitu dê seu ponto de vista em relação aos fatos narrados. No trecho que nós estamos destacando agora em vermelho, o autor se mostra seduzido, digamos assim, pela personalidade de Capitu. De certa forma também pelo mistério que envolve a personagem. Logo a seguir, o autor expressa seu próprio ponto de vista em relação à obra. Para ele, a obra é acusatória contra Capitu. O autor se mostra indignado pelo fato de Capitu parecer não ter qualquer direito de defesa. Mais adiante, o autor dá seu ponto de vista em relação ao narrador Bentinho. Reparem nesse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho, como o autor entende Bentinho como um homem neurótico, autoritário e desumano, um homem que chegou a comemorar a morte do próprio filho. O autor ainda reconhece se tratar de um homem de consciência fraca, de certa forma, vítima da própria arrogância. Então agora já notamos que o autor pretende com esse texto dar a Capitu o direito de defesa. Vejam que o que nós estamos destacando agora em vermelho é um resumo de seu ponto de vista em relação à obra.
considerando uma obra cheia de acusações que não dá direito de defesa a Capitu. No parágrafo seguinte, o autor apresenta uma reflexão sobre o que a obra lhe despertou. Mais uma vez, ele mostra querer dar a Capitu o direito de se expressar, direito esse que não se apresenta na obra. O parágrafo seguinte faz uma reflexão do autor sobre o risco de exprimir o próprio ponto de vista, enquanto que o último parágrafo apresenta como conclusão tudo que nós estamos destacando em vermelho agora. Ou seja, que esse livro, de onde foi retirado esse texto, faz com que Capitu assuma seu discurso e sua verdade. Então agora peço para que deem uma pausa para perceberem uma coisa através de tudo que nós estamos destacando em vermelho agora. O autor apresenta o enredo da obra em tudo o que está destacado em verde. Ou seja, uma história de amor em desencanto. O que, por sua vez, está destacado em vermelho funciona conforme o que está entre parênteses. Ou seja, o autor expressa seu ponto de vista, reflete sobre isso e conclui dizendo que seu livro pretende dar voz a Capitu. Então tudo que está agora em negrito, verde ou vermelho, conduz à alternativa E, a condição de gabarito da questão. Sim, porque contextualizar o texto de forma subjetiva é exatamente isso que nós estamos vendo. Expressar seu próprio ponto de vista. E a conclusão que está no último parágrafo deixa clara a intenção de dar voz a Capitu. Intenção essa que é o próprio foco narrativo que o texto assume. Espero que tenham entendido. Quem não entendeu, por favor, deixa a dúvida nos comentários. Reparem como foi necessária uma atenção redobrada para chegarmos ao gabarito. E depois dessa atenção redobrada, conseguimos aos poucos sacar o erro de cada alternativa incorreta. A alternativa A comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. As outras três alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Quem já está acostumado com as nossas videoaulas em que nós comentamos questões de interpretação de texto, sabe que o erro da extrapolação, em geral, é fácil de ser percebido e o da contradição mais fácil ainda, devido ao absurdo que, em geral, esse erro da contradição representa em relação ao texto. Mas no caso dessa questão, essa facilidade de percepção não ocorre em nenhuma das alternativas. Para começar o comentário das alternativas incorretas, eu quero pedir para tomar um extremo cuidado com a alternativa C, uma armadilha perigosa. Prestem atenção para perceberem que o autor, de fato, introduz elementos relevantes da história. Só que também o autor não apresenta qualquer motivo para refutá-los ou, em outras palavras, para negá-los. Se alguém achou que essa alternativa fosse correta, perceba agora que os elementos relevantes da história apresentados no texto estão todos no primeiro parágrafo, que é a introdução desse texto. Mais precisamente, esses elementos marcantes são somente esses que nós estamos destacando agora em vermelho. Além disso, o texto não apresenta qualquer outro elemento marcante da história. Reparem bem e então vejam bem que motivos são esses que o autor apresenta para refutar ou, em outras palavras, negar qualquer um desses fatos que estão em vermelho agora. Nenhum. O texto não apresenta nenhum motivo para negar tais fatos. Ainda vou acrescentar uma coisa.
Isso que nós estamos mantendo em vermelho agora não deixa de ser um elemento marcante da história, que, em outras palavras, é a ausência de voz de defesa de Capitu. Entendam uma coisa, também em relação a isso, o texto não apresenta qualquer motivo para negar que Capitu não tenha voz de defesa na obra de Machado de Assis. O que o texto faz é uma tentativa de dar a Capitu esse direito de defesa e não dizer que no texto original ela tem esse direito de defesa. Agora vejam a alternativa A. É preciso bastante atenção para perceber que esse ponto de vista adotado, referido por essa alternativa, não é o ponto de vista do autor do texto, e sim o ponto de vista original de Machado de Assis. Depois de nós entendermos isso, nós percebemos que o que esse texto faz é exatamente o contrário do que está nessa alternativa. O texto não reafirma o ponto de vista da obra original, e sim critica, propondo dar o direito de defesa a Capitu, em oposição ao texto original cheio de acusações. Agora vejam a alternativa B. A leitura atenta e cuidadosa que foi necessária para sacarmos o gabarito também nos faz perceber que o texto não dá essa explicação do ponto de vista dos críticos literários referidos por essa alternativa. O máximo que temos é nesse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho, uma breve referência a esses pontos de vista, não uma explicação desses pontos de vista, o que no fim das contas não ocorre em lugar nenhum do texto, como também não ocorre em lugar nenhum do texto qualquer redimensionamento da discussão. Agora vejam a alternativa D. O autor justifica as razões por ter escolhido a abordagem de dar voz de defesa a Capitu. Será que ele faz isso? Bem, de certa forma ele faz isso sim. De acordo com tudo que nós estamos destacando em vermelho agora, o autor se sentiu seduzido pela figura de Capitu e por isso sentiu vontade de defendê-la. Mas o que o texto não faz é reconsiderar essa escolha. Isso seria se o autor, em algum momento, tivesse desistido de dar voz de defesa a Capitu. E isso ele não faz em lugar nenhum do texto. Podem dar uma pausa para conferir. Assim sendo, a alternativa é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de nível altamente difícil de resolução. Para sacar tudo que nós comentamos, o candidato precisa ter uma atenção redobrada. E digo mais, para sacar o gabarito, o ideal é que o candidato disponha da fase de revisão, se por acaso esse candidato estiver seguindo o método que nós propomos. E para o candidato dispor dessa fase de revisão, questões mais fáceis precisam ter o gabarito sacado o quanto antes, para que com isso se economize tempo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês
e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.